Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana e se você está começando a estudar o baralho cigano, esse vídeo é para você. Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês os 10 erros que eu fiz ao aprender o baralho cigano. E eu percebi que esses erros são comuns, porque algumas pessoas comentaram comigo que também fazem. Então eu listei 10 para trazer aqui para vocês, para que de alguma forma, né, possa te ajudar nesses estudos e fazer a sua caminhada mais leve, né, meus amores? Bom, o primeiro erro que eu cometi foi querer memorizar as 36 cartas de uma vez. Logo que eu comprei o baralho, eu estava muito ansiosa para aprender. E eu queria, assim, aprender de um dia para outro. E é quase que impossível, né? Por quê? Porque é muita carta, é muita informação para você aprender. Certo, meus amores? Isso gerou muita ansiedade para mim, muita, porque eu queria aprender e não conseguia, com certeza, tá? Então, o ideal é estudar uma carta de cada vez. Bom, o segundo erro que eu fiz foi não fazer anotações. Bom, então quando eu comecei com o baralho, além de querer fazer tudo correndo, né, aprender de um dia para outro, eu não anotei, eu não fiz um caderninho para estudar. Eu simplesmente olhava as cartas, via o significado e já passava para outra. E o que acontece, meus amores, nisso? Você não consegue memorizar, você não consegue aprender o que cada carta quer dizer aqui. Então, ter um caderno de estudos ajuda a organizar, facilita as revisões, tá certo? Então, eu aconselho ter um caderninho, é importante, tá certo? Bom, o erro 3 foi olhar apenas os significados. Sim, eu pegava cada cartinha e pegava apenas um significado para a carta: coração, amor. Pronto, era isso que eu fazia. Carta 21, montanha. Poderia ser o que aqui? Dificuldades. Somente isso eu fazia. E o que acontece neste caso? A gente deixa de aprender muita coisa, porque essas cartas não têm apenas esses significados, ela tem muitos significados para você empreender. O coração, o coração fala de amor, fala de sentimentos, né? Então, não é apenas uma palavra, olha quantas palavras que você pode falar do coração. Sentimentos, amor, paixão, carinho, certo? Cuidado. Então é muito amplo. Então, querer é, olhar apenas, né, memorizar apenas uma palavra, né, não fazia sentido, porque as cartas, né, tem muito para nos contar, tá bom? Outro erro, meus amores, eu não revisava. Então, quando eu passei a fazer o caderninho, eu fazia o caderninho, tá ótimo, comecei a anotar, mas não revisava. Daí o que acontecia? Eu ia esquecendo o que as cartas significavam. Então, estudar as cartas, revisar as cartas, faz com que a gente não esqueça. E o revisar é tão importante quanto o aprender. Então, é necessário revisar. Pode ser uma carta por semana, uma carta a cada 3 dias, né? Você pode ver aí o teu tempo, como que estão os teus estudos e revisar, tá certo? O erro 5 era ter pressa para aprender. Então eu queria, além de querer memorizar tudo rápido, né? Eu queria aprender rápido também. Só que não dava certo. Eu não conseguia. Aí eu passei ao quê? A ir no meu ritmo, né? Eu transformei o estudo, né, de uma forma que eu conseguisse ficar ali uns 15 minutos. Eu planejei um horáriozinho para mim, né, para eu estudar com carinho, para eu observar cada carta, para eu, né, saber o que cada carta quer nos falar.
né? E o baralho cigano, ele é um aprendizado contínuo. Então você não tem que ter pressa para aprender, né? Às vezes você quer aprender tudo em uma semana. Meus amores, até você pode, não vou dizer que não, mas é muita informação. E às vezes você pode deixar passar muitas coisas sobre essas cartas, né? Quantas coisas no lado positivo, no lado negativo, tá certo? Então não tenha pressa para aprender, faz no seu tempo. O erro 6, estudar sem praticar. Sim. Bom, isso aqui é muito importante, porque não basta apenas você ler, você escrever. Você tem que pegar as cartas e tentar praticar, tá bom? Fazer pequenas tiragens, tiragens simples, com 2 cartas, 3 cartas, né? Para você o quê? Começar a ter afinidade com as cartas. E a prática ela faz muita diferença, né? Porque você vai começar ali a entender o que o baralho quer te falar. Coração, mais a montanha. Você começa a observar que o coração tem sentimentos, mas a montanha aqui vejo algumas dificuldades. Então pode ser o quê? Uma relação passando por dificuldades, né? Então fazer interpretações simples, tá, meus amores? Nada muito complicado, por enquanto. Coisa simples. Isso aqui é muito importante, porque a prática faz muita diferença, tá certo? O erro 7. O erro 7, ele é bem comum. E confesso para vocês que eu tinha muito medo, que é o medo de errar, né? E no começo é muito normal a gente ter dúvidas, porque o errar vai fazer parte desse processo de aprendizado, né? E o que eu deixo aqui para vocês é que não deixem o medo impedir que você pratique, que você tente ler, que você tente aprender, tá bom? Não deixe o medo te dominar. É normal errar. Não vai ser uma, vai ser 2, vai ser 3, cada um no seu tempo. Você não sabe quantas vezes você vai errar. Mas não tem problema, meus amores. O erro também é um aprendizado, é uma parte importante do aprendizado, tá? Então, não deixe que o medo te impeça, beleza? Bom, e o erro 8? Comparar a evolução com outras pessoas. Isso eu fazia muito, né? Eu olhava outras cartomantes, a facilidade de ler as cartas, e eu não tinha isso. Quando eu comecei, foi muito devagar, foi um processo lento, né? E você acaba se comparando, porque às vezes a pessoa começou a estudar com você e ela já tá, né, super lendo e, enfim, né, e você ainda não consegue. Então não se compare, tá bom? Não se compare, porque cada pessoa ela vai aprender de um jeito. O importante, meus amores, é evoluir. É um passo de cada vez. Foque em você, nos teus estudos, no teu desenvolvimento. Bom, e o erro 9 é esquecer que o estudo é contínuo. Bom, mesmo quem já conhece as cartas precisa continuar aprendendo, porque sempre vai existir uma nova combinação, um novo detalhe, uma nova interpretação. Não é porque você já aprendeu, que você sabe ler, já, né, já conhece bem as cartas, enfim, que você vai parar de estudar. Não, ele é contínuo, até porque uma combinação de cartas para uma pessoa pode estar dizendo uma coisa, para outra ela pode te trazer aqui uma informação diferente, uma interpretação que você nem pensou. Então, o baralho é muito rico, ele traz muitas coisas aqui. Então, né, esse erro, né, de você esquecer que precisa estudar. Não, meus amores, é contínuo, é sempre, sempre tem que estar estudando, tá? E o último erro, que é um erro que eu também, assim, eu senti esse erro, que foi o erro de perder o prazer de estudar. E algumas vezes isso vai acontecer. Se você gosta do baralho cigano, se você quer aprender, né, não deixe
que essa falta de vontade, em alguns momentos que você vai ter o desânimo, faça você perder o prazer de estudar. Porque hoje, meus amores, eu vejo assim, o baralho cigano não é só para ler, não é só tirar cartas. O baralho cigano é de estudar, é para estudar. Você sempre vai estar estudando ele. Sempre, tá? E esse erro que eu fazia, que era desanimar e desistir, depois começava e voltava e parava. É o quê? Era é, é aquela sensação de que você tenta e não consegue, que você não pode desistir, porque faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado você não entender, você esquecer o significado dessa carta. Faz parte do aprendizado você tentar, né, fazer uma leitura e às vezes não conseguir. Ou às vezes não ter tempo, às vezes a gente tem uma vida tão corrida, tem filho, tem casa, tem marido, tem trabalho, e você não consegue se dedicar. Então não perca o prazer de estudar, tá? Porque se você perder, né? Você vai desistir, na verdade, você já vai estar perdendo tudo que você estudou. E o baralho cigano é muito rico, tá bom, meus amores? Então, aproveite o processo, curta esse processo de estudar. Não deu para estudar 15 minutos? Estuda 5. Mas estude, não perca o prazer de estudar. Bom, meus amores, o baralho cigano, ele não exige uma perfeição, tá? Ele vai te convidar a estudar, a praticar. Ele te convida ao autoconhecimento também. Permita-se aprender no seu tempo, no que você pode fazer hoje. Se hoje você já sabe apenas uma carta, já sabe mais do que sabia ontem. Então valorize cada pequeno passo da sua caminhada, tá bom? E agora eu quero saber de você. Qual desses erros você já cometeu ou ainda está enfrentando? Escreva aqui nos comentários e se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Um grande beijo, fique com Deus e até lá!